Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então o estudo da conduta, a gente vai falar agora um pouquinho de préter-dolo. Préter-dolo. O que é uma conduta préter-dolosa? Préter-dolo, tá? A gente precisa fazer esse entendimento de uma conduta préter-dolosa, porque isso aqui vira e mexe cai em prova, tá? Então a gente precisa entender, porque a gente falou de conduta dolosa e a gente falou de culpa. Mas agora, o que é o préter-dolo? O que é uma conduta préter-dolosa ou um crime préter-doloso? O préter-dolo, ele também é chamado de crime qualificado pelo resultado, tá? Então, podem anotar aí, crime qualificado pelo resultado. Ou seja, quando eu falo em préter-dolo, e a gente vai entender os tipos de préter-dolo, resultado. Eu estou falando que você agiu impelido de uma vontade. Então, você agiu impelido de uma vontade, né? Porque a gente viu já a conduta, né? Voluntária e consciente. Você agiu impelido de uma vontade, mas o resultado se dá diferentemente daquela vontade que você agiu impelido. E o resultado se dá diferente. Por exemplo, vamos trazer aqui o préter-dolo clássico. Quando você age com dolo, mas o resultado se dá a título de culpa. Ei, professor, agora você me perdeu. Como assim? Você age com dolo, mas o resultado se dá a título de culpa. Por exemplo, vamos trazer aqui o exemplo clássico, que é a lesão corporal. A lesão corporal, antes da gente... Corporal. Então, por exemplo, vamos supor que você está com seus amigos aí numa determinada balada, e você começou a fazer Muay Thai agora, e você está amando aquela luta e não sei o que, e agora você quer, né, usar o Muay Thai aí na vida. E aí você tá lá, tem uma discussão com uma determinada pessoa, e você agride essa pessoa, e você começa, né, a brigar, uma briga, e você pratica nessa pessoa lesões corporais. Você bate naquela pessoa, a pessoa cai no chão, você continua batendo naquela pessoa. Até então, né, o exemplo que eu estou falando, até então, a gente está entrando aqui dentro de uma lesão corporal, tá? Lesão corporal. Beleza. Só que você pode, ao dolo, bater tanto nessa pessoa, você quer o resultado lesão corporal, que ela decorre, né, e ela vem à morte. Ou seja, quando a gente fala nesse caso, né, você agiu impelido na vontade de causar a lesão corporal, mas você causou tantas lesões corporais, olha que loucura, que o resultado veio a título de morte. Não significa que você não possa mudar a sua vontade, tá? Significa que a sua vontade no préter-dolo era no primeiro, aqui ó, aqui, que é o dolo era na lesão corporal, mas aqui veio a título de culpa. E aqui a gente pode citar vários outros exemplos. Por exemplo, você dá um soco no camarada, né? O camarada cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Então, lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal com resultado morte. Ou seja, o dolo está na lesão corporal, mas o indivíduo, o resultado que realmente se efetivou é a morte. Perceberam que você tinha dolo no antecedente e culpa no consequente? Olha que interessante que eu acabei de falar, isso aqui é questão de prova. No préter-dolo, o indivíduo age impelido de dolo no antecedente, e culpa no consequente. Então, quando a gente fala consequente, nessa situação clássica, quando a gente fala do préter-dolo nessa situação clássica, eu estou falando disso. Se ninguém falar nada, se a questão não falar nada e falar um crime préter-doloso é aquele em que há dolo no antecedente, culpa no consequente. Perfeito, porque essa é o préter-dolo clássico. Porém, existem outras formas de préter-dolo que eu vou trazer daqui a pouquinho. Beleza? Conseguimos entender isso aqui? Então, a ideia é que eu tenho dolo no primeiro e culpa no segundo. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês.
Ah, outra coisa, quando eu tenho isso aqui, o préter dolo, como é que eu vou punir esse agente? Eu vou punir a título de culpa. O que vocês acham que é melhor? Eu punir ele na lesão corporal dolosa ou no homicídio culposo? É muito pior para o agente ele entrar aqui. Né? Homicídio culposo é muito mais grave do que lesão corporal dolosa. Então, o que acontece no préter dolo? Eu vou punir aquele resultado que o agente deu causa, tá? Ou seja, nessa situação eu vou punir ele por homicídio culposo. Só que eu só tenho punição de crimes culposos, isso aqui vocês já podem anotar aí no cantinho do material de vocês, só existe crime culposo se houver previsão legal. Ou seja, tem crimes que só existirão na modalidade dolosa. Por quê? Porque não há previsão legal de crime, por exemplo, culposo, tá? Abuso de autoridade. Não existe abuso de autoridade culposa. Você nunca vai abusar de autoridade por imprudência, negligência ou imperícia. Isso não existe. Você abusa de autoridade por dolo. Só existe abuso de autoridade na modalidade dolosa. Ou seja, a regra é que os crimes existem na modalidade culposa. Exceção, toda vez que o tipo penal trouxer a previsão legal do crime culposo, tá bom? Se não tiver nada escrito no Código Penal, aquele crime só cabe na modalidade dolosa. Perfeito. Então, quando a gente fala de préter dolo, nessa situação clássica, dolo no antecedente, culpa no consequente, você responde pelo resultado que você deu causa. Então, nesse caso, é o título culposo se houver expressa previsão legal pro tipo, né, penal, né, na modalidade culposa. Show de bola? Caso contrário, dolo. No primeiro é o que você responde, é aquilo que você agiu impelido. Show de bola. Vamos falar rapidinho então, agora das outras formas. Eu posso ter dolo e dolo. Dolo e dolo. Eita, agora lascou. Eu posso ter dolo e dolo e eu posso ter culpa e culpa. Culpa e culpa. Olha que interessante. Vamos esclarecer isso aqui? Quando que eu tenho dolo e dolo? Vou apagar o nosso exemplo aqui e vou trazer um novo exemplo. Então, a lesão corporal que gerou morte, dolo e culpa. Mas vamos ver uma que gera dolo e dolo. Dolo, ó. Dolo e dolo. Então, por exemplo, eu tenho dolo aqui no roubo. Roubo. Tá? Eu tenho dolo no roubo, por exemplo. E no meio do roubo, eu decido que eu quero matar para assegurar a posse do bem. Ou seja, o que é isso aqui? O que foi o resultado? O resultado foi morte. Aqui é um crime específico que a gente chama de latrocínio. Latrocínio. Por quê? O latrocínio, ele é o roubo, latrocínio é crime de roubo. Latrocínio é roubo qualificado pela morte. Olha, crime qualificado pelo resultado. Roubo qualificado pela morte, tá? Qualificado pela morte. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Então é um roubo qualificado pela morte. Percebam que o meu dolo inicial, eu agi impelido, e o trem desligou. Eu agi impelido no roubo. O dolo inicial é no roubo. Mas no decorrer da conduta, eu mudo o meu dolo e agora eu quero a morte. Ou seja, dolo no antecedente, dolo no consequente. Outra forma de préter, dolo. Dolo mais dolo. Tudo bem? Pode ser também dolo mais culpa. Quando é que se dá dolo mais culpa? Por exemplo, quando eu tenho... quando eu tenho um incêndio culposo, vamos supor... aqui que tem que apagar. Eita. Ó, vou trazer um exemplo aqui do incêndio culposo que está na apostila de vocês. Então agora, em vez de culpa, culpa. Em vez de ser culpa, dolo, dolo, é culpa, culpa. Então, quando que acontece culpa, culpa? Primeiro e segundo. Por exemplo, eu tenho incêndio culposo. Incêndio culposo. Pratiquei incêndio culposo, negligência, imprudência ou imperícia. Só que desse incêndio culposo resulta em homicídio ou lesão corporal, por exemplo.
tá? Homicídio ou lesão corporal. Nesse caso, também culposa. Eu não quis matar o cara através do incêndio. Aí é outro crime, tá? Mas eu pratiquei o incêndio por negligência, imprudência ou imperícia, que resultou no homicídio. Ou seja, culpa no antecedente, culpa no consequente. Só que essa aqui são, vamos dizer assim, são outras formas, tá? Outras formas de préter dolo. O préter dolo clássico, mais abordado em prova, é o préter dolo onde eu tenho dolo e culpa. Dolo e culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo primeiro, culpa no resultado. E assim vai, tá bom? Então essa é a conduta préter dolosa. Dessa forma que funciona. Beleza. Então falei um pouquinho de préter dolo. Vou parar esse bloco por aqui. Bloco que vem a gente continua dentro do estudo da conduta ainda, para fechar a conduta, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.